Olá, pessoas! Tudo bem? Neste vídeo, então, nós vamos falar sobre você está sofrendo por algo que nem é seu. Pare agora. Se você quer saber o que eu tenho para te dizer sobre isso, como eu posso te ajudar, nisso eu te garanto que eu posso te ajudar, só continuar assistindo ao vídeo. Bom, então para começar esse vídeo eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica and youtuber de neuropsicanálise e criadora de conteúdo por consequência, não é mesmo? E muito bom, então hoje nós vamos falar sobre isto, né? Você está sofrendo por algo que nunca foi seu, pare agora. E é por isso que a gente tá aqui nesse vídeo. Eu vou explicar para vocês o que é isso, o que é tudo isso, como identificar e como parar, certo? Vamos lá? Muito bem, vamos começar a entender então o que é nosso, né? As coisas que são realmente nossas são aquelas que a gente pode mudar. Aquilo que está sobre o seu, entre todas as aspas, controle, né? É o que você pode de fato fazer algo sobre, entende? Então, tem a ver com o que você pensa, o que você sente, o que você faz com isso é seu, né? As coisas que acontecem com você e que você pode mudar, isso é seu, né? E o do outro, consequentemente, né? É o que o outro sente, o que o outro pensa, que você não tem poder algum sobre isso, você não tem como mudar o que o outro pensa ou sente, né? E as coisas que acontecem na vida daquele outro, as decisões que aquele outro toma, bem como as suas também são suas, né? Suas decisões sobre as suas coisas são suas coisas, né? E as decisões que o outro toma sobre a vida dele e sobre as decisões de forma geral na vida dele, ainda que te afete, são do outro, entende? Então é importante a gente fazer muito bem essa separação, né? E como que a gente mistura o que é nosso com o que é do outro, então? Justamente por quando nos afeta, justamente por quando o outro toma uma decisão que vai impactar diretamente na nossa vida. Por exemplo, você tá casado por um tempo e a pessoa decide se separar de você. A pessoa tem o direito de decidir isso, né? Ela não precisa da sua autorização para querer se separar de você, mas vai impactar na sua vida, porque você não vai mais estar com aquela pessoa. Mesmo que você queira, você não vai mais estar com aquela pessoa. Independente do que você faça, você não vai mais estar, porque se aquela pessoa não quer estar com você, não quer estar com você, não tem o que você possa fazer, né? E acaba impactando justamente porque você não vai mais ter a vida que você tinha com aquela pessoa, né? Tudo que envolve outra pessoa não vai ter mais. E é uma decisão que a outra pessoa tomou, bem como quando você decide que você não quer mais, mesmo que a outra pessoa queira, não vai ter o que ela possa fazer, porque daí é você que não quer mais. Entende? Então, as coisas se misturam quando você convive com aquela pessoa de alguma forma e a vida acontece envolvendo as duas pessoas ali. Entende? Então, é meio que assim que as coisas se misturam, né? E quando você não convive com essa pessoa diretamente, por exemplo, quando você não mora com essa pessoa, então como que o que aquela pessoa decide te afeta? Porque às vezes pode ser alguém, por exemplo, algum amigo seu, que vamos supor, vocês tinham decidido que vocês iam, sei lá, tomar um café. Só que, cara, de repente ele não quis mais, aquela amiga, aquele amigo, amiga, não quis mais, e ele falou, não, eu não vou. E aí você impactou na sua vida, porque vocês iam tomar aquele café, e aquele café não vai mais acontecer. Não vai ter muito o que você possa fazer, porque ele vai continuar não querendo tomar aquele café. Mas, né, você decide o que você vai fazer com isso. Se você vai tomar o café ou se você não vai tomar o café. Então, não é necessariamente um convívio tão próximo, né? Se você tá no trabalho, e o seu trabalho, por exemplo, depende de que alguma pessoa faça alguma atividade antes de você. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa que alguém faça uma parte do trabalho para que você dê sequência àquele trabalho. Essa é a sua responsabilidade, dar sequência ao trabalho do outro. Se o outro não faz a parte dele, vai impactar o seu trabalho, porque você não vai ter trabalho, você não vai ter recebido um trabalho para fazer, já que o outro não fez a parte dele. Entende? Então, é quando as vidas se entrelaçam de alguma maneira, ou quando o que o outro faz te impacta diretamente por algum motivo. Entende? Então, geralmente é assim que o que o outro faz impacta na sua vida, entendeu? Deu pra entender? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários se ficou claro, tá? Então, a gente mistura justamente isso quando as atitudes interferem na nossa vida, entendeu? E fica muito difícil. Ou às vezes o outro toma, por exemplo, uma coisa importante também. Vamos supor que você tem uma família grande e, sei lá, um primo seu se desentendeu com a sua mãe. Um exemplo, você não gostou do que aquele primo lá fez, aquele primo te magoou, afetou você. Foi com você que ele fez? Não, não foi com você, mas foi com a sua mãe. E você fica querendo que sua mãe tenha atitudes que você acha que ela deveria ter. Só que não é problema seu, é problema dela. Ah, mas é minha mãe, sim, mas ela é uma outra pessoa. Se essa pessoa não é você, não é sobre você, é sobre aquela pessoa.
Entende? E mistura por quê? Porque você tá no meio, já que você tem o seu primo no meio de um lado e sua mãe do outro, certo? Você tá no meio não no sentido de que você faça parte daquela discussão, não. Você pode até não fazer. Pode até não ter nada a ver com você, mas você tá no meio no sentido de que você ouviu aquilo, alguém te contou, e você automaticamente se sentiu na responsabilidade, por assim dizer, de resolver. Entende? Aquilo. Só que aquilo não era seu. Então ela pode decidir, ou ele pode decidir, que eles não querem resolver, eles não querem o que a sua ideia de solução não foi uma solução que fez sentido para aquela pessoa, e aí? Entende? Então é assim que a gente confunde, a gente acha que o que o outro nos traz, nos relata, a gente meio que às vezes pega pra gente e acha que a pessoa tem que resolver do jeito que a gente quer. E não é assim que a coisa funciona, né? Mas essa é uma maneira da gente misturar, tá? O que é o nosso com o que é do outro, certo? E como então, como que a gente pega pra nós o que é do outro? Aí que vem, quando a gente toma as dores do outro. Veja bem, você tá ali, vamos supor que você discutiu, tá você na discussão, e mais duas pessoas, por exemplo. Ou, vamos mais leve. Vamos pensar que a sua melhor amiga ou seu melhor amigo veio te contar uma coisa muito difícil que aconteceu com ele ou com ela. Nossa, muito difícil mesmo, e aquilo te comoveu profundamente e você tem uma ideia de solução que na sua cabeça é a solução certa. Para aquela pessoa, você apresentou a solução e não fez sentido para o seu amigo ou para sua amiga, só não fez sentido, entendeu? Não fez sentido. E você queria que a pessoa resolvesse daquele jeito. Só que aquele jeito que você pensou, ele funciona para você. Se a pessoa está te trazendo uma coisa dela e você deu a solução que para você faria sentido e para a pessoa não fez sentido, só não vai ter o que você possa fazer para meio que obrigar, e ainda bem, né? Obrigar a pessoa a fazer aquilo que você gostaria. Só que aí, cara, você fica revoltado, você fica sentido, você fica bravo com a pessoa porque a pessoa não fez o que você achava que você deveria, o que ela deveria fazer, e você pega aquilo para você. Entende? Como se você fizesse parte daquilo. Só que assim, você não faz, né? É sobre o outro, é sobre o que aquela pessoa sentiu. Às vezes ela pode inclusive sentir, perceber, interpretar aquilo diferente de você. Pode necessariamente escolher lidar com aquilo de uma maneira diferente de você, e não tem certo e errado. Tem o que aquela pessoa decide que faz mais sentido para ela. Aquele é o certo dela, né? E aí quando a gente faz esse movimento de pegar pra gente o problema, literalmente, do outro, a gente já tá misturando as nossas coisas com as coisas do outro. E aí a gente já tá cruzando e sofrendo por coisas que não são nossas, entende? Porque o que aconteceu com a sua amiga, mano, ela é sua amiga, você se importa, ou seu amigo, enfim, amiga, você se importa e tudo mais, mas assim, não é problema seu. Não é problema seu, não vai ter o que você possa fazer pra resolver um problema que não é seu, entende? Então é assim que a gente pega o que é do outro, tomando as dores do outro pra nós, ou quando aquilo de fato nos afeta. Tem muitas camadas, né? Mas eu acho que esse é o exemplo mais fácil de visualizar, né? E o que mais acontece também em geral, né? E até onde, né? Então, a gente transita entre o que é nosso e o que é do outro, tá? Tô olhando aqui pra baixo porque meu roteiro tá aqui, tá? Justamente nesse momento onde a gente pega pra gente uma dor que não é nossa, um problema que não é nosso, ou quando o problema nos envolve. Então vamos supor, você discutiu com, sei lá, seu irmão, sua irmã, você discutiu. E vocês pensam diferente, que é uma coisa que acontece, inclusive, né? E vocês pensam diferente, você pensa de um jeito e ele pensa do outro, né? E aí você quer que ele pense do seu jeito e ele quer que você pense do jeito dele. Vai acontecer? Não, não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer, não vai. Às vezes pode acontecer de você ter um argumento para aquilo que você tá, aquele pensamento que você tá defendendo, e pode ser que até outra pessoa acolha o seu argumento e tudo mais, mas assim, isso não quer dizer que a pessoa vai defender o que você tá necessariamente pensando, né? E aí você pode ficar ofendido, inclusive, e sofrer porque a outra pessoa não pegou pra ela o que era uma verdade pra você. E aí você fica nessa coisa do tipo assim, você fica meio que remoendo aquilo, né? Como se a pessoa fosse obrigada a pensar como você pensa e olhar para as coisas como você olha. Entende? Então, assim, é um pensamento seu, certo? E o pensamento daquela pessoa sobre aquilo que você pensa te incomoda. E aí você quer mudar o pensamento daquela pessoa. É justamente nesse movimento de querer mudar o pensamento daquela pessoa que você está transitando entre o que é seu, que é o seu pensamento, e entre o que a pessoa pensa sobre aquilo que você disse que pensava. Entende o que eu quero dizer? Então você transita, você sai desse movimento de parar de se concentrar naquilo que você pensa para pensar sobre o que o outro pensa daquilo que você disse e de como isso influencia. Entende? E aí aquilo pode, inclusive, te magoar. O outro pode pensar sobre o seu pensamento, é bizarro isso, né? Algo que te deixa desconfortável, algo que te magoa e que não faz sentido pra você, por exemplo, entendeu? Isso pode acontecer. E aí você fica remoendo e sentindo com aquilo
E mais uma vez, você não tem o que fazer sobre aquilo, porque aquele pensamento não é seu, aquele pensamento é do outro. Ele tem direito de não pensar igual a você, assim como você tem direito de pensar como você pensa, entende? Então, é assim que a gente transita entre o nosso e o do outro. E essa é uma explicação que eu dei simplificada, de modo geral, né? Mas pode acontecer mesmo naquela situação que eu falei, que eu citei de exemplo, que sua mãe se desentendeu com seu primo, por exemplo, né? E você tomou aquilo pra você e você fica querendo impor o que você pensa, o que você acha que ela devia fazer, ou o que ele acha que ele devia fazer. Você fica impondo, querendo impor pra eles. Então você tá saindo do seu lugar, que não tem nada a ver com essa história, inclusive. É um lugar de alguém que se importa? Sim, mas o fato de você se importar não te dá permissividade, nem permissão pra se meter naquilo que não é seu. A briga é sua? Não, a briga não é sua. A conversa é sua, a discussão, qualquer coisa que seja. É sua? Não, não é sua. Então você não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu gosto, eu me importo. Tá, você se importa, mas isso não te dá o direito, não te autoriza a se meter onde não é chamado. Entende? Então é assim que a gente transita, tá? Sempre que a gente se acha na posição de direito de mudar o que o outro pensa ou sente pra algo que faça sentido pra nós. Entendeu? Me fala se fez sentido, deixa aqui embaixo. Pra mim, porque são coisas mais subjetivas, é um pouco mais, digamos, difícil, por vezes, né? De identificar. Então, o que é do outro, de fato, né? É tudo que não tem a ver com você. O que você pensa, é como eu falei, o que você pensa. Você pensar como você pensa é um direito seu, certo? Que não quer dizer que o outro tem que pensar igual. Você agir como você decide agir é um direito seu, que não quer dizer que o outro tenha que agir do jeito que você age. Então a gente precisa entender que o que a gente não pode decidir e fazer e mudar e modificar não é problema nosso. Ah, mas afeta a minha vida. Sim, assim como as suas decisões também afetam a vida do outro, isso não dá direito do outro de vir se meter nas suas decisões e na sua vida. Entende o que eu quero dizer? A gente se importa? A gente se importa. Não estamos aqui falando que não é pra se importar, não estamos falando que não é pra ter empatia, não estamos falando isso. Estamos falando que nós não temos direito de querer mudar o outro para aquilo que nos convém. Veja, você não faz o menor sentido. Pense bem, pense bem. Se faz algum sentido, não faz o menor sentido. Então, o que é do outro, literalmente, é tudo que você não tem como mudar. E o que não é da sua conta, certo? Porque se você não tem como mudar, só não é da sua conta porque não é sobre você, é sobre o outro. Entende? E as soluções para isso é, primeiro, a gente precisa entender, conseguir visualizar o que é seu e o que é do outro. Então, mesmo que você esteja vivendo uma situação muito ruim na sua vida, muito difícil na sua vida, e ela para que aquela situação acabe, não necessariamente depende de você, então não é problema seu. Ou ainda, você vê as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, passando por coisas que te doem profundamente que eles estejam passando. Mas, se você não tem como resolver, se você não é nem parte envolvida daquilo, não é problema seu. E isso aqui é o mais difícil. Essa separação a gente consegue fazer mais. Não sei se fora dá, né? Mas a gente consegue fazer melhor em terapia. É onde a gente mais consegue fazer. Porque é difícil da gente conseguir entender como muita coisa afeta a gente de alguma forma. Fica muito difícil da gente entender que mesmo que nos afete, não é problema nosso. Fica muito difícil da gente conseguir aceitar que as pessoas que a gente ama vão sofrer e que não vai ter o que a gente possa fazer sobre. E a gente não pode querer obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente acha certo. Obrigar as pessoas a fazerem aquilo que faz sentido pra nós. Pensa o contrário, pensa as pessoas quererem obrigar você a fazer o que faz sentido pra elas. Parece bom? Entende? Então, por muitas vezes a gente fica sofrendo por coisas que não são nossas. Decisões que as pessoas que a gente ama vão tomar e que por mais que nos afetem e que vão impactar diretamente na nossa vida, mas que não tem como a gente mudar, não é nosso, não é problema nosso. Ah, mas ele que terminou comigo e eu não queria terminar. Mas ele queria, a pessoa queria. A pessoa tem direito, ela não depende da sua vontade, ela não precisa da sua autorização e da sua vontade para não querer mais estar com você numa relação. Seja essa relação afetiva, seja essa relação de amizade. Independe da sua vontade, a vontade do outro independe da sua. A gente precisa entender esse movimento e respeitar que o outro queira coisas diferentes daquilo que a gente quer. A gente precisa entender isso. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo, para que a gente possa pensar sobre, para que a gente possa minimamente identificar isso e para que a gente possa pensar em soluções, né? A principal, de fato, não tem o que fazer,
é a terapia, porque é só na terapia que você vai entender o que é do outro e o que é seu. É muito mais difícil, dá pra entender fora da terapia? Até dá. Mas assim, é muito mais difícil. Porque como nos afeta, bagunça, né? Bagunça, confunde, fica difícil da gente fazer essa separação, entendeu? Então, concluindo, se você tomar muito conta da vida dos outros, se você se mete muito na vida dos outros, ou se tem alguém se metendo muito na tua vida, manda a pessoa fazer uma terapia, manda a pessoa dar uma pensada, manda a pessoa, mostra pra pessoa, manda pra pessoa esse vídeo, pra ela ver o que é dela e o que é do outro, entendeu? O que é dela e o que é seu. E aprender a respeitar o que as decisões do outro, os sentimentos e os pensamentos do outro. Assim como você quer que os seus pensamentos e sentimentos sejam respeitados, o outro merece também esse respeito, certo? Muito bom! Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu serviço de pertinho e quiser a minha ajuda para sair dessa enrascada, porque é uma enrascada e tanto, entendeu? Eu tenho, aqui embaixo vai ter o meu site, no meu site tem todos os meus contatos, é só vocês me chamarem que a gente pensa numa forma, como se diz? Num pacote que seja especial para você, tá? Para te ajudar de alguma maneira nesse processo. É importante a gente identificar também, eu acabei não falando, mas eu queria falar antes de encerrar o vídeo, o quanto a gente querer que tudo seja do nosso jeito é um movimento narcisista. Quer dizer, então, que porque a gente faz esse movimento a gente seja narcisista? Não. Só quer dizer que é um movimento narcisista. E o que na prática isso quer dizer além disso, né? Que a gente não elaborou muito bem o nosso luto narcísico. O que é o luto narcísico? Não é mesmo? O nosso luto narcísico nada mais é do que a gente entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Entender que a vontade dos outros não tem que ter necessariamente, não tem que ser submetida à nossa vontade. Que o outro não tem que ser submetido à nossa vontade. O outro não vive para satisfazer as nossas necessidades. Ele vive para satisfazer as necessidades dele, bem como nós vivemos para satisfazer as nossas necessidades. Entende? Enquanto a gente achar que as pessoas têm que ter as atitudes que fazem sentido para nós, enquanto a gente achar que o mundo tem que viver em prol do que a gente quer e que todo mundo tem que fazer o que a gente quer e o que é melhor pra gente, é porque a gente ainda não fez o nosso luto narcísico. Tá? Vou fazer um vídeo melhor, tanto sobre narcisismo quanto sobre o luto narcísico, que eu penso que são temas bem importantes. Acho que eu até vou fazer os próximos sobre isso. E, enfim, a gente vai pensar um pouco mais esses movimentos, porque assim, muda a vida, tá? De verdade, assim, muda a vida mesmo. Enfim, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Comenta aqui embaixo pra mim se você achou que te ajudou, que fez sentido, se você já passou por isso, se você conseguiu se encontrar e identificar alguma dessas coisas que eu tô incomodada com esse cabelinho, tá? Não liga não. Se você conseguiu identificar, se te ajudou um pouco nesse processo, certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.